Nós hoje vamos abordar o segundo tópico com relação à questão de plantas de cobertura do solo e manejo orgânico. Nós falamos das espécies de inverno, trabalhamos mais uma questão de contextualização, e no dia de hoje nós vamos focar um pouco mais nas espécies de verão, e dentro das espécies de verão, nós gostaríamos de discutir um pouco mais a questão de manejo, de abordagem com relação a isso. E aí, dentro dessa questão, então, nós vamos trabalhar essa abordagem. Mas, para que nós possamos compreender um pouquinho a razão pela qual nós estamos na parceria com a Gebana e o que nos move enquanto pesquisadores dentro daquilo que nós buscamos, hoje nós trouxemos um pouco da trajetória do orgânico dentro da UTFPR e um pouco da UTFPR. Mas 5 minutos básicos de introdução para contextualizar, porque muitos dos senhores e senhoras não conhecem a nossa instituição. Infelizmente, não podemos estar presencialmente nesse momento, então trazemos para cá um pouco da informação. Antes disso, eu quero provocar com essa manchete que é de ontem, 20 de maio de 2020, às 11h48, publicado online. União Europeia vai adotar meta de redução de uso de agrotóxicos e fertilizantes. Não é novidade que, como eu comentei já no outro dia, e quando eu fiz a abordagem lá, para aqueles que acharam um pouquinho pesado e talvez até descontextualizado a informação teórica, quando eu coloquei 2 artigos, o objetivo era compreender, naquela fala, que, em termos mundiais, nós viemos de uma discussão ecológica, de uma discussão sustentável, de uma discussão orgânica, já mais forte, porque nós sempre a tivemos, está aí a agricultura biodinâmica desde o início dos anos 1900, mas desde os anos 60 do século passado, ou seja, há pelo menos 60 anos, nós temos uma discussão muito centrada em resultados, em especial na Europa, e isso vai se consolidando cada vez mais. Então, é um caminho sem volta, sob o ponto de vista de tecnologias. Eu ouvia, quando eu entrei a esse ambiente, eu não sei o nome, porque eu vi pela localização, o codinome que estava aqui, o Trentin, conversando com o Maicon, com relação à questão de não produzir orgânico, mas produzir com uso mínimo de insumos, embora trabalhe com a produção de soja convencional, sob o ponto de vista de outros manejos. E dentro desse aspecto aqui, nós chamamos atenção porque é uma decisão da Comissão Europeia. Tá? Isso, quer gostemos ou não, e espero não estar num ambiente em que alguém defenda com extremismo a lógica de produção transgênica, e eu deixo bem claro, com relação à questão da minha linha de pesquisa, eu transito, isso vai aparecer depois, entre os 2 ambientes, enquanto pesquisador, porque a ciência do solo é transversa, mas tenho a compreensão e aceitação pessoal de que nós, em algum momento, que acredito ser bastante breve pelas adoções que vêm sendo feitas pelos diferentes organismos internacionais e governos, nós vamos ter uma agricultura orgânica ou tendendo ao orgânico muito forte em termos mundiais, mais do que ela já é hoje em alguns países. Então, dentro dessa questão, como falar da redução de 50% no uso de agroquímicos e de pelo menos 20% no uso de fertilizantes? Eu coloquei essa questão aqui porque é o foco principal do nosso campo de pesquisa e da fala de hoje. Não tanto no uso de agroquímicos, porque eu não vou adentrar nisso, embora esteja indiretamente relacionado, mas no campo da utilização consciente e adequada de fertilizantes. Então, eu trouxe de uma fala, alguns já viram esse slide, nós fizemos essa fala na UniOeste, no Altar de Campo, que participamos em parceria com o Emerson, Edileuza e outros, com relação a quais são os desafios do manejo conservacionista. E neste momento em especial, em que a
instituições de pesquisa estão presentes aqui, das diferentes instâncias, não vou nominar para não correr o risco de deixar alguém de fora, mas que as instituições de pesquisa estão dando retornos, não só referente à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, mas a tecnologias necessárias para o avanço na agricultura. Uma das questões que eu acho fundamental dentro dessa fala é que nós precisamos acreditar nas instituições de pesquisa. Se nós não acreditarmos que a pesquisa é algo feito de forma séria, às vezes até dura demais, porque se a estatística não permite, não há como você afirmar que algo é melhor do que outra questão, embora gostemos de uma determinada ideia, mas as instituições, elas têm essa lógica, gerar informações e gerar resultados de longa duração. Não há como falarmos de agricultura orgânica e de modelos diferenciais sem passarmos, por exemplo, pela compreensão do experimento mais longo do mundo. Quando nós falamos de um experimento que está aí com 170 anos, que são os experimentos ingleses, e que tem uma parcela em tratamento, melhor dizendo, sem adubação, há 170 anos sendo produzido, nós estamos entendendo que existe conhecimento científico sobre determinadas respostas do solo, de plantas, a determinados manejos que precisam de tempo para ocorrer. E, por último, que é o problema principal dentro da questão orgânica, nós temos que desenvolver a chamada visão sistêmica, multidisciplinar e complexa. A multidisciplinar é o que a Gebana, nessa proposta, está fazendo de mais fantástico nesse curso de extensão. Nós estamos passando por diferentes campos de atuação. Para ser produtor e pesquisador, nós temos que entender essa multidisciplinaridade, essa visão sistêmica e complexa. E aí a UTFPR é complexa por si só. Nós estamos nesse círculo aqui embaixo. Eu sou professor no campus Dois Vizinhos, resido em Francisco Beltrão e pesquiso tanto no programa de pós-graduação em agrossistemas em Dois Vizinhos, quanto no programa de pós-graduação em agronomia, mestrado e doutorado em Pato Branco. Então, eu pertenço a esse círculo do Sudoeste, onde dentro do Sudoeste está inserido a Gebana também. E falar da experiência nossa desse círculo é uma coisa, que pode se aplicar ao círculo, ao triângulo Santa Helena, Medianeira, Toledo, que pode não se aplicar à sequência Campo Mourão, Apucarana, Londrina, Cornélio, e isso demanda do produtor a necessidade de adaptar o conhecimento. Por isso que vocês vão perceber que também hoje eu não vou apresentar nenhuma receita de bolo, eu vou apresentar as discussões dos conceitos em si. A UTFPR está localizada em Dois Vizinhos, o campus Dois Vizinhos, 193 hectares, é uma fazenda-escola, que hoje é a estação experimental, ela era uma escola agrotécnica, e nós emergimos nessa discussão em 2008, quando nós chegamos para trabalhar aqui no experimento na universidade, e nós começamos trabalhando justamente com um projeto bastante curioso, porque nós tivemos, durante toda a formação, inserção com a planta de cobertura, e a universidade possuía, ainda possui uma área de horticultura orgânica, já em torno de 15 anos que essa área está em trabalho, em uso. E nós colocamos dentro dessa área um sistema de produção em manejo de transição para agroecologia, de produção de abobrinha, basicamente, em plantio direto e preparo convencional, que era o tradicional. Esse projeto está desativado, nós fechamos ele em 2012, tem uma dissertação feita, e passamos para um outro projeto, que foi a avaliação de impacto das práticas culturais em pomares. Trabalhamos com parceiros dentro da universidade, mas também trabalhamos com parceiros fora. E disso nós temos uma dissertação desenvolvida em Itapiranga, tá? Com inserção de plantas de cobertura, também desativado em 2012, e em 2010 nós entramos com um experimento que é aquele que hoje está completando 10 anos, e que está em andamento, que envolve plantas de cobertura hibernais e plantas de cobertura de verão, que nós vamos nos ater hoje. A partir disso, nós também migramos para alguns projetos complementares, em especial de extensão. Temos mantido há 10 anos unidades demonstrativas para mostrar as plantas, para receber visitação, para discutir com produtores, com alunos, com técnicos. Temos tentado, dentro do possível, trabalhar um pouco com multiplicação de sementes, para poder manter
o acervo que nós possuímos em termos de universidade, e, mais recentemente, implementamos um experimento de preparo que foi questionado sobre essa questão de preparos e planos de cobertura, envolvendo diferentes sistemas de preparo, e chegamos em 2018 com o foco da discussão de hoje, que é o que nós consideramos o projeto mais ousado, mais desafiador e o mais complexo de todos, porque ele exige que nós geremos resultados de longa duração. Não há como falar de agricultura orgânica sem ter resultados de longa duração, e desenvolver algo que, para nós pesquisadores, na maioria cartesianos, com um pensamento unidirecional, complica um pouco mais. Por isso, nós temos uma equipe relativamente vasta de professores da UTF envolvidos com essa área de produção aqui, que são 9 hectares, das quais 4 hectares estão sob nossa responsabilidade com experimentos específicos, e os demais com outros colegas. Nós temos em torno de 10 pesquisadores envolvidos. Nós estamos produzindo dentro dessa área orgânica circulada por azul. O vermelho é a borda da área onde nós estamos trabalhando o cordão de isolamento. Nós já vamos falar com relação a essa questão. E dentro dessa área, nós utilizamos, porque ela é uma área que é feita em agricultura conservacionista, a universidade como um todo. Nós temos dentro da área uma sequência de 5 terraços base largas, porque a universidade possui isso. Nós transformamos as linhas azuis pontilhadas, nós transformamos todos os terraços em passeios para, ou estradas para trânsito entre os experimentos. As linhas em amarelo são áreas que nós ainda estamos definindo a abertura de estradas paralelas, e as bordas vermelhas são a cerca viva. Essa é a área na qual nós estamos inseridos. Aqui em cima, várias corzinhas, que são os ensaios que entraram, nós fechamos a semeadura dessa parte, ainda temos uma parte para ser semeado, vamos falar disso lá no final, quando abordarmos a questão das rotações em si. Mas por que essa mudança, ela está acelerada, e o que isso tem a ver com plantas de cobertura, com produção orgânica, com a adoção de novas tecnologias? Ocorre que a ciência do solo, na qual nós nos inserimos, e a ciência como um todo, vem discutindo desde 1987, com o relatório Brundtland, a questão de produção sustentável e sustentabilidade. E dentro da ciência do solo, nós temos essa figura clássica aqui, que é lá de 1991, que foi adaptado por Doran Parkin, em 94, e que, para mim, ela resume a compreensão necessária de por que nós iremos para uma agricultura o mais próximo possível do natural, o que nós chamaríamos de orgânica, ao longo do tempo. Quando nós chegaremos nessa adoção em termos de mundo, eu sou um pouco ufanista para dizer que no máximo meio século nós teremos a agricultura orgânica, o mais próxima a essa, sobrepujando os outros modelos de agricultura. Isso é, de certa forma, um ufanismo, olhando a realidade de muitos países como o nosso, onde a agricultura orgânica ocupa um nicho muito pequeno, mas os seus princípios estão difundidos dentro da agricultura tradicional cada vez mais. Então, quando nós olhamos essa figura, nós não vamos discuti-la, não é esse o objetivo hoje, mas eu trouxe ela, porque se nós não compreendermos esse tripé, de que nós temos que ter produtividade biológica, é uma demanda da sociedade, alimento, fibras, grãos, mas nós temos uma segunda demanda, que não pode ser colocada como segunda, porque elas estão todas em nível de igualdade, é que o ambiente seja preservado. Nós temos que produzir sem degradar o ambiente. E temos uma terceira demanda, que é que os alimentos sejam saudáveis. Quem for ler a reportagem que está lá no Estadão, com a qual eu iniciei, está lá na discussão de que a busca é por uma produção mais sustentável, mais ecológica e uma produção de alimentos de maneira mais qualificada, com qualidade sob o ponto de vista de nutrição, de preservação. Então, isso leva a uma sequência. Nós falamos que a tendência do produtor, infelizmente, é pensar sob o ponto de vista econômico. Está errado? Não. Nós temos que pensar sob o ponto de vista econômico.
temos que entender plantas de cobertura não como custo, como quase todo mundo entende, mas como um investimento. Nós temos que entender que a cultura comercial é altamente dependente de um ciclo, de um conjunto, de um ecossistema que não se constrói da noite para o dia. Ele demanda tempo, demanda combinações. E o caminho que nós adotarmos, isso vem dos pensadores da área da complexidade, o caminho que nós adotarmos, ele abre bifurcações, que eles chamam, no processo, que podem se distanciar ao longo do tempo de uma forma bastante diversa. Então, se um produtor adota uma linha de raciocínio de trigo-soja, ao longo do tempo, o vizinho que possui a mesma área, na mesma condição climática, condições de solo, edafoclimáticas que nós chamamos, ele pode se diferenciar totalmente. Nós podemos ter o indivíduo ao final de 20 anos, pensando no fator tempo, com uma remuneração baixa desta cultura aqui, rentabilidade entendido enquanto retorno final, margem líquida final e objetiva, dinheiro que vai para o bolso, em outras palavras, do que este aqui que está inserindo esta cultura aqui. Este é aparentemente especializado. Ele produz soja, ele é o que deveria ter mais retorno, o que faz a sucessão. Mas este é o mais especializado ainda, porque ele entendeu como trabalhar com o solo de uma maneira distinta. E este processo aqui, nós queremos, tanto na agricultura tradicional quanto na orgânica, a distância dela. Ela não é ecologicamente sustentável, aqui continua o trigo, mas eu estou substituindo o trigo pela soja, não é ambientalmente sustentável. Ele pode ser aparentemente economicamente rentável, aparentemente pode ser um sistema viável, mas a entrada de inputs externos, de agroquímicos e de fertilizantes, é alto para compensar. Eu uso uma expressão que é minha, porque eu não encontrei outro que tenha escrito ainda até o presente momento, que neste processo aqui, nós fazemos hidroponia sobre o solo. Porque o solo, ele passa a ter que ter uma combinação muito perfeita de nutrientes, de relações X, para que essa planta monocultivada sobre a superfície tenha condições de resistir à doença, de extrair os nutrientes e gerar processo. Isso torna uma agricultura muito cara e difícil de ser processada. Então, nós temos que pensar neste processo aqui. Esse é o mote da discussão, o Adame vai aprofundar depois na discussão de rotações, mas a pergunta que cai é, tá, mas qual é o meu nível de conhecimento para cá? Primeira pergunta é, quais plantas vão compor o meu sistema de rotação? A segunda, que é fundamental na nossa compreensão, é quando semear. A terceira questão que nos pega é quando manejar. Porque está uma coisa intimamente ligada à outra. A quarta questão que nós gostaríamos de abordar é quanto produz de palha. Porque aqui nós estamos falando de agricultura orgânica. E em agricultura orgânica, nós temos que trabalhar com os organismos a nosso favor. Sejam os organismos entendidos enquanto organismos mesmos, fungos, bactérias, actinomycetos, seja no controle biológico de doenças, seja, sob o ponto de vista de solo, organismos benéficos, organismos maléficos, não gosto muito desse termo, porque o maléfico normalmente surge porque nós colocamos o solo em desequilíbrio, senão ele é apenas indiferente num sistema equilibrado. Nós temos os benéficos e aqueles que num sistema equilibrado não nos interessam, eu prefiro chamar de indiferentes. Maléficos, eles se tornam quando nós desequilibramos o sistema como um todo. Quanto produz de palha? Quanto tem de alimento para as minhocas, para os fungos e companhia? E, em especial, como comprar e quanto custa essas plantas? Então, há um rol mais complexo aqui. Porque quando nós vamos responder para um sistema de sucessão simples, quais plantas, e nós dizemos soja, nós só precisamos entender da variedade para plantar na safra e na safrinha. Quando semear, na safra e na safrinha. Acertado a minha propriedade, eu passo quase a ter o dia de semeadura. O dia de semeadura, o dia de colheita, que é o quando manejar aqui. O quanto produz de palha, a partir do momento em que nós trabalhamos com a única espécie, nós passamos a saber que vai produzir X.
e ponto. Quais são os seus benefícios? Nós também sabemos. Nós sabemos onde comprar, sabemos quanto custa. Nós fazemos já a pré-compra para a nossa safra, e o que as agropecuárias, de maneira geral, o fazem para a sua própria organização. Nem bem fecharam uma safra, já estão trabalhando com a pré-venda para outra safra. Já nós temos uma certa noção de quanto custa, estamos acostumados com o preço, porque é uma cultura, um produto a ser aplicado, um não, porque aí temos vários produtos para ser aplicado a essa cultura por conta do seu processo. Quando nós falamos de rotação, a coisa complica. Porque, ao falar de rotação, nós passamos para um outro processo. O que nós podemos usar que são espécies de verão em termos de culturas? Então, já vi que entrou aqui milheto, trigo morisco, crotalária, guandu, capim-sudão, mucuna preta, mucunas, labi-labi, braquiária. Opa, tá ficando interessante. Feijão de porco, sorgo gigante, sorgo, milheto, girassol, feijão, até milho. Exatamente, até milho. Nós fizemos esse questionamento porque quando nós viemos para cá, nós trabalhamos muito forte, não tão forte quanto deveríamos, então vamos retirar. Trabalhamos com leguminosa no campus. Temos tentado manter um banco graças ao estímulo e parceria com diferentes pesquisadores com muito maior experiência que nós, porque nós não detemos banco de germoplasma na instituição, nós nos valemos de parcerias para iniciar, mas eu coloquei uma listagem aqui, e agora eu vou trocar o que nós trabalhamos no outro dia, com as de inverno, que estavam lá embaixo, nesse mesmo slide, esses dois que estão aqui. Foram respondidos aí, guandu e crotalária junce. Quando nós pegamos em alguns trabalhos separados, são os que aparecem já de cara. Mucuna, feijão de porco, crotalária e guandu, e vamos parando por aí. Mas o que eu quero ressaltar é isso aqui. A pesquisa nos mostra que, quando nós falamos de guandu, nós podemos ter guandu com média de adição de nitrogênio relativamente baixa. Relativamente baixa mesmo. 37 quilos me preocupa. Mas por quê? Porque nós temos experimentos em diferentes condições do Brasil, inclusive esse experimento aqui eu acredito que seja um trabalho desenvolvido em Minas Gerais com um pouco mais de 50 milímetros de chuva. Então, esse material apanhou. Nesse caso, nós estamos falando de 1,6 sacos de ureia. Mas, por outro lado, nós temos dados de literatura, e eu não vou aqui questionar o resultado, embora quando ele ultrapasse um determinado teto com os meus alunos, eu já começo a olhar com um pouco de cuidado o número. Mas nós já tivemos algo próximo a isso. Nós estamos falando de 450 quilos de N. Não é ureia, é N. É o elemento necessário. Nós estamos falando exatamente de 1 tonelada de ureia por hectare fixado e reciclado. Tem um pouco de reciclagem, mas aí a gente não consegue separar o que é o que. Tá? Fixado por uma crotalária junce. Agora eu quero retomar. A Paula Dami dá aula de plantas invasoras e mau manejo no meu experimento. E eu brinco com ele que eu não tenho problema nenhum com relação a isso, porque eu sou um péssimo manejador de experimento tradicional. Tá? Sendo possível escapar da limpa adicional, porque eu tenho um experimento de 10 anos, e é um experimento, inclusive, que trabalha com milho transgênico, para vocês entenderem a questão. E eu trabalho com a área orgânica e com a área convencional por conta das diferentes nuances de produtores que temos que dar a resposta. Mas eu faço uma limpa, normalmente desabafo o milho na expressão popular e utilizo plantas invasoras como também plantas de cobertura, protegendo o solo e ciclando nutrientes. Tá? É óbvio que eu tenho um problema com banco de sementes, daí o Pedro também dá aula lá nos meus experimentos e dá para fazer pesquisa à vontade, em especial com leiteiro. Mas também pode fazer algo interessante. De maneira geral, por que a resposta para as culturas de inverno teve aquela figura central, aveia preta e aveia branca? Elas predominaram dos 59 respondentes. Basicamente, porque
Foi para isso que a agricultura nossa, e aí aqui não entendo quem trabalha com agropecuárias, com o setor de vendas, não me interpretem mal, mas eu falo isso para os estudantes, é uma frase que eu digo. Se vocês querem trabalhar numa agropecuária, quando eu chego nesta parte da aula, vocês podem sair da sala e irem embora. Vocês não precisam aprender isso aqui. Precisar, como agrônomo, preciso. Mas a empresa vai dizer que isso não serve. Porque como que eu vou pegar o pacote tecnológico de venda na agricultura tradicional de ureia e convencer um produtor de milho que precisa aplicar 400 quilos de nitrogênio, se o cara trabalha com a lógica de adubação de sistema e ele coloca a Crotalária juncea depois do milho saído em janeiro e consegue adicionar ao solo 300 quilos de ureia. 300 quilos de ureia, 150, estou sendo bem modesto. Nós temos dados de adição de até 450 quilos de ureia com Crotalária juncea. Aqui eles estão falando de 450 quilos de N. O que sobra para a agropecuária vender se o produtor gostar demais disso? Ele vai ter que vender outros produtos. Tá? E entre esses outros produtos, as agropecuárias não vendem sementes de plantas de cobertura. Esta é uma crítica mesmo. Ela responde já a última questão lá, onde comprar, onde encontrar. Em Dois Vizinhos, onde eu trabalho há 10 anos, atualmente nós temos um fornecedor de sementes que ele tem adentrado, mas eu não consigo ir muito longe além disso. Então, quando nós falamos de plantas de cobertura estivais, que a gente chama, as de verão, tá? Nós caímos no problema. As mais usadas, à exceção de milheto, à exceção de sorgo, são leguminosas. E aí nós criamos um paradigma. Não dá para usar plantas de cobertura de verão, porque elas competem com a cultura comercial. Mas nós deixamos em pousio, às vezes, fazemos uma safrinha meia boca de feijão arriscando em mês de fevereiro, mas não colocamos uma espécie, vocês vão ver logo depois, que pode me colocar 200 quilos de ureia por hectare no espaço de menos de 90 dias. Nós estamos falando, e eu vou voltar com os mesmos slides no final, porque eu sou insistente, nós estamos falando de mudança de paradigma. Em agricultura orgânica, nós temos que mudar paradigmas. Nós não podemos trabalhar com os paradigmas, com os conceitos, com a ótica do preparo convencional, do plantio direto, espaço aberto, vou chamar assim, porque tem plantios diretos de diferentes conceitos. Nós não podemos trabalhar com isso. Se nós vamos trabalhar em agricultura orgânica e queremos usar os conceitos de plantas de cobertura é custo, talvez seja melhor nós pensarmos em não fazer agricultura orgânica. Porque a agricultura orgânica, ela vive dos processos. Aqui o processo é mais importante do que a planta. A planta é um elemento dentro do processo. Para aqueles que não têm a compreensão do que são processos, o que é o processo? O processo é o conjunto de ações. Então, por exemplo, ciclagem de nutrientes é um processo. Mas para que a ciclagem de nutrientes possa ocorrer, eu tenho que ter disponibilidade de nutrientes ou usar uma espécie que seja capaz de tirar o nutriente do solo e trabalhar com isso. O que nós temos trabalhado no campus? Nós colocamos duas questões nesse segundo slide, que é o mesmo anterior. Primeiro que esse nitrogênio, ele está fixado 95% dele na forma orgânica. Apenas em torno de 2% na forma mineral prontamente disponível. Então, nós precisamos do processo. Qual processo? Decomposição da palhada. Então, nós pensamos assim, nós pegamos um saco de adubo que tem 45% de N, plantas de cobertura não têm 45% de N, eles têm em torno de 4% de nitrogênio na palhada, 10% do que nós podemos, por isso ela precisa mais volume de palhada, e aqui quantidade de palha é fundamental, mas ela vai ser distribuída ao longo do tempo. Ela vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 8, 10, 1 ano. Mas se nós somos produtores orgânicos, daqui a 1 ano, nós temos palhada de guandu do ano anterior, palhada da aveia que entrou depois, palhada da soja que nós cultivamos em cima da aveia, palhada da safrinha de algo que nós colocamos em cima, tudo junto. E a partir do momento nós temos esse saco compartimentalizado.
Então, nós temos 10% ainda saindo do guandu, 30% ainda saindo da cultura de aveia, 15% saindo da cultura da soja e 80% para sair da última cultura que entrou. Nós temos que pensar em adubação de sistema em agricultura orgânica. Aqui, o acompanhamento ao longo do tempo, ele só permite nós entendermos o processo de decomposição. Mas o que está acontecendo no solo em termos de disponibilidade é a coisa mais difícil que tem. Está um orientado meu com a dificuldade porque nós fizemos a bobagem de botar duplos litters bags a campo. Nós tínhamos duas plantas de cobertura decompondo ao mesmo tempo. Então, ele tinha saquinho de liter bag decompondo júncia do lado de saquinho de liter bag decompondo a segunda safra de plantas de cobertura, que era nabo. Depois eu explico por que isso acontece. Então, esse é um problema. E aí eu coloquei umas estrelinhas aqui, azuis, tá? Daquilo que nós tínhamos no campus, quando eu montei esse slide, que já faz um certo tempo. Ontem eu resolvi dar uma espiadinha de novo nas estrelinhas, porque elas foram aumentando ao longo do tempo, e dei uma olhada e, felizmente, todos os materiais que estão aqui, se algum de vocês não conhecem, desses aqui, dessa pequena lista, todas nós temos no campus. Nós estamos hoje, como eu disse, na terça-feira, nós estamos com um acervo bem módico mesmo, e vocês já vão entender por quê, é bem pequeno, mas nós temos em torno de 50 espécies leguminosas de verão, somente de verão. Mas ele é bem módico, realmente. Então, o que acontece? Nós vamos fazer uma rápida passagem por as principais espécies de verão. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a questão do milheto. O milheto é fantástico. Perguntaram outro dia a questão do milheto pós-milho. Eu já não tenho uma particularidade dele interessante. Mas vamos falar de milheto pós-soja. Milheto em mês de fevereiro. Capacidade de adicionar 90 dias. A partir da safrinha, nós conseguimos adicionar 9 até 12 toneladas de matéria seca de milheto. Depende do manejo que nós fazemos. Um sistema radicular profundo, uma capacidade de ciclagem alta. E a Crotalária júncia não poderia deixar de estar aqui presente, porque hoje, se nós falamos, em especial para quem aí é Minas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, quando nós falamos de plantas de cobertura, os dois carros-chefes do Centro-Oeste, eu vou permitir falar e tomar um chimarrão para não secar a garganta, tá? São milheto e Crotalária júncia. Mas aí eu quero chamar a atenção do pessoal, eu já começo chamando a atenção aqui. É óbvio que a resposta no chat foi relativamente rápida, mas nós temos que ter cuidado. Nós falamos, vamos plantar uma crotalária. Nós temos, trabalhando mais forte no campus, 4 crotalárias. Elas são muito distintas entre si. Nós temos, na unidade demonstrativa, nós temos 11 crotalárias. A 11 é bastante? Não. O IAC tem um conjunto maior ainda que nós temos, de vez em quando, compartilhado, IAC Instituto Agronômico Campineiro, para aqueles que não conhecem a sigla. E aqui embaixo está o exemplo. E nós temos 2 crotalárias, uma do ladinho da outra. Uma tem 3,5 metros de altura, a outra, com dificuldade, passa de 70 centímetros. Uma tem um benefício, a outra tem outra. Então, eu trago aqui, por exemplo, a expectável. Ela não passa de 1,5 metro. Eu quero colocar no meio de um pomar. O ideal, para não competir, é a expectáveis. Se eu colocar a júncia, e nós temos trabalhos com júncia, é porque eu quero fazer sombreamento. Nós trabalhamos com jabuticabeira, com o professor Américo, e nós colocamos júncia, para fazer sombra nas mudas de jabuticaba. As mudas estavam com 1 metro, e nós botamos Crotalária júncia, que foi a 3 metros. Houve um arranque, um desenvolvimento das jabuticabeiras em brotação apical fantástico, dados que o professor Américo está trabalhando. E aí nós temos o guandu. O que ocorre? Quando nós falamos de guandu, nós também temos algumas questões curiosas. Eu vou separar, e eu deixei propositalmente aqui na apresentação, eu vou separar a questão dos slides para vocês perceberem o seguinte, ó. Eu não tenho 2 grupos de guandus que são totalmente distintos.
Nós temos o chamado guandu arbóreo e o guandu anão. Só esses dois grupos já nos levam para caminhos totalmente distintos. Guandu arbóreo, nós estamos falando desse material aqui, tá? Semi-perene, bianual normalmente. Mas o guandu anão também pode ser, mas normalmente nas nossas condições ele não aguenta a geada. E ele é anual. Nós estamos falando de material que pode produzir 18 toneladas por hectare. Estamos falando de um arbóreo. 5 toneladas por hectare, muito provavelmente de um anão. Isso já nos coloca uma outra questão, não basta nós pedirmos guandu, nós temos que perguntar qual guandu? Anão ou arbóreo? Só essa separação, depois eu volto a isso. Lab-lab, o pessoal não é muito fã do lab-lab, nós vamos falar um pouquinho depois, feijão de porco, fantástico, mas o problema é como semear esse material, dado o tamanho da semente, que é muito grande. Mucunas, de maneira geral, assim como o nabo para o inverno, conseguimos criar um mito com relação à mucuna. Tanto é que, quando nós introduzimos o cultivo de mucuna dentro da universidade em determinadas áreas, nós recebemos questionamento de professores de todas as áreas. Desde o pessoal da florestal, porque a mucuna ia invadir, ia subir em cima das árvores, e ela sobe mesmo. Eu não coloquei aqui porque não daria tempo de discutir. Eu tenho fotos de bananeiras de 4 metros de altura, totalmente cobertas por mucuna. Sim, ela faz isso, mas isso se chama manejo. Se nós não manejarmos, nós temos problema. Tá? Mucuna cinza, um pouco menos agressiva, e mucuna anã, totalmente diferente. Quem conhece mucuna anã e conhece mucuna preta sabe do que eu estou falando. Mucuna anã é uma soja disfarçada. Eu gosto de usar essa comparação. Porque ela não produz baraço, ela não cresce e ela tem um problema com fotoperíodo. Dependendo da época que nós semeamos, ela não passa de um palmo de altura. Mais no tarde, quanto mais no tarde para as nossas regiões, menos ela cresce. Enquanto que as mucunas, elas estão indiferentes, vamos dizer assim, à época de semeadura. Elas crescem fantasticamente. E aí eu coloquei uma espécie aqui que vocês talvez fiquem pensando, girassol, planta de cobertura? Sim. Eu me criei nos anos 80 com girassol sendo preconizado como planta de cobertura. E, curiosamente, vamos falar brevemente, de novo, dos policultivos de verão, curiosamente, o girassol está de volta em muitos policultivos, em muitos mix, blends e companhia. E eu quero fechar essa pequena lista, e fecho por aqui, para nós podermos discutir informações, apenas para nós entendermos um pouco mais com essa espécie aqui. A mais negligenciada das espécies antigas, o trigo morisco ou o trigo sarraceno. A mais amada das espécies modernas. Mas o que acontece? Por que eu digo que é a espécie mais negligenciada? Porque o trigo morisco caiu no esquecimento. Eu conheci trigo morisco, trigo sarraceno, e consumi trigo morisco nos anos 70, 80 no Rio Grande do Sul, quando a Emater, enquanto instituição de difusão de tecnologias, propunha isso. Mas depois ele caiu no esquecimento porque ele tem um potencial de tornar-se uma espécie invasora. Tem um potencial, se nós não soubermos o que fazer com ele. Mas eu quero chamar a atenção para isto, chamado crop crash, as culturas de ciclo curtíssimo. Trigo morisco floresce a partir dos 22 dias facilmente. Ele começa a ter que ser manejado, dependendo da espécie, aos 45 dias, porque ele já tem semente viável. Aos 60 dias, ele está com maior parte das sementes viáveis. E nós já colhemos aqui no campus, por 2 anos consecutivos, trigo morisco com 75 dias. Eu nem inseri os dados experimentais daqui, porque não daria tempo. Mas eu quero voltar a este aqui. Que espécie que está aqui? O que está sendo projetado? Quem é essa? Nós queremos trabalhar com agricultura orgânica, nós temos que saber que espécie é essa, tanto quanto nós sabemos enxergar uma soja, um trigo e assim por diante. Portalari, pode errar sem problema, aqui é o universo da discussão. Não. Guandu. Show de bola. Mas eu faço a pergunta, o que garante que isso aqui é o anão? O jeitão? O jeitão pode ser. Eu garanto. Eu sou o único que posso garantir aqui. Por quê? Porque eu tirei a foto e eu sei onde que ela está e eu comprei o saco de semente.
Tá? O que que ocorre? Eu coloquei esse slide para fazer uma provocação para essa segunda questão. Assim como a aveia, nós falamos aveia e paramos, quando nós falamos de guandu, nós falamos guandu e paramos. Nós temos que diferenciar entre guandu arbóreo e guandu anão. Já é bem distinto. Esse aqui realmente é guandu anão. Tá? Nós trabalhamos normalmente quando colocamos experimento de ciclo curto, nós colocamos guandu anão. Quando nós colocamos experimento de ciclo longo, nós colocamos guandu arbóreo. Tá? Aqui nós temos guandu anão mesmo. Mas o que que ocorre? Por que que nós colocamos isso? Isso aqui é extraído de um trabalho. Genótipos de guandu avaliados em experimento XYZ. E esta aqui é a primeira página do trabalho. São 42 genótipos de guandu avaliados neste trabalho aqui. Opa, quer dizer que existem 42 tipos de guandu espalhados pelo Brasil? Sim. Sublinhado aqui no segundo. A Embrapa Semiárido tem a maior coleção de guandus atualmente. Aqui, neste trabalho, eles estavam nos anos... Isso aqui é uma publicação mais antiga, 95. O professor tem um problema, ele tem um artigo, depois quando ele vai buscar para usar, que ele lembra, ele não acha onde que ele botou. Tá? Eu tenho um trabalho que eu passei para alguns alunos, publicado em 2007, é mais recente, com 91 acessos, 91 materiais diferentes, descrevendo o ciclo, assim como foi feito aqui. Veja que tem materiais que têm 1,90 m de altura na avaliação e materiais que têm 89 centímetros de avaliação, metade do tamanho. Isso aqui não estão os dados de biomassa com relação ao ciclo, tá? Mas veja que está dividido, por exemplo, esse experimento em materiais com menos de 110 dias, materiais com menos de 100 dias, materiais de ciclo curto. Existem materiais que florescem somente após os 180 dias. Eles não florescem dentro de 6 meses. Tá? Então, o que acontece? Quando eu falo de guandu, fui lá e peguei uma semente de guandu do vizinho, que é muito boa. Beleza, show de bola. O nosso guardião de semente aqui dos vizinhos, ele tem nos materiais dele lá uns 15 guandus diferentes que ele foi pegando. Qual é o método de seleção dele? A cor da semente. Tá? Nada mais do que isso. Então, ele vê uma sementinha diferente, ele pega lá nas trocas de semente nas festas. Nós, no campus, nós temos trabalhado com 5 guandus. Tá? E, vamos dizer assim, esse ano nós estamos com um pouquinho mais. O Ezequiel não está aqui porque ele está justamente a campo trabalhando conosco, senão ele já responderia exatamente quantos. Se não me falha a memória, nesse ano nós estamos com 8 guandus diferentes a campo, porque nós fizemos algumas combinações. Tá? Mas perto do que tem, é pouquíssimo. Por que que o guandu se tornou conhecido e possui um banco de germoplasma tão forte no semiárido? Quem é de vocês que já comeu guandu, chamada ervilha de árvore? Eu me criei colhendo do único pé de guandu que a minha mãe tinha na horta. Ele é perene, a gente ia lá e colhia, era a nossa ervilha, por isso se chama ervilha de árvore. Eu fiz uma tarde de campo, falei muito de guandu e esqueci de citar isso aqui. Quando nós chegamos na hora, era com produtores, quando chegamos lá no campo, mostramos uma senhora muito querida. Ô, professor, se o professor tivesse dito que era ervilha de árvore, eu tinha respondido aquela pergunta, quem é que conhecia, quem é que tinha em casa. Só eu tenho lá em casa. Tá? Ela tinha, só que ela conhecia pelo nome popular. Então, ele, como alimento, grão, na alimentação humana, ele é fantástico. E ele ganhou também um adicional, ele pode ser utilizado como material para feno no coxo. Então, no Nordeste, muitas regiões, para alimentar as cabras, se utiliza esse material cortado, triturado. Há um trabalho fantástico sendo feito, foi inclusive desenvolvido no campus dos vizinhos também, utilizando guandu intercalar a milho para melhorar a qualidade da silagem. A Embrapa desenvolveu uma linha de trabalho nesse campo que é bastante forte. Trabalho. E esse guandu aqui lá do Emerson, agora tu pode responder, Emerson. E aí, Paulo? Oi. Esse aí eu acho que estoura longe aqueles teus 1,90 metros que você falou, né? Por isso que eu te chamei, Emerson. Porque, interagindo um pouco com os companheiros, quando nós fomos na primeira tarde de campo na Unioeste, que o Emerson me colocou numa fria, né, Emerson? De coordenar uma educação assim, sem avisar, mas foi uma experiência fantástica. Eu tive que perguntar, me diz qual é o material que vocês têm aqui. Porque eu ia falar do material e eu sabia que tinha trocentos acessos, e aí
o Emerson me respondeu que isso aqui é guandu anão. E ele jurou de pé junto que isso aqui é guandu anão. E eu comprei por guandu anão porque ele me respondeu e foi ele que plantou. Tá? Você, né? Você gosta de usar os companheiros para pôr em frito. Mas por que eu estou chamando isso? Porque o pior que eu, dito cujo, tinha cara de ser guandu anão mesmo. Apesar dele ter 4 metros de altura. Até hoje, tu tá me devendo um pouco dessa semente, porque eu não sei o que vocês botaram aí de material. Mas veja que isso aqui é guandu, gente. Independente da brincadeira, se ele é anão, se ele é arbóreo, tá? Nós temos aqui um guandu que adicionou mais de 15 toneladas de matéria seca ao solo. Então, não basta nós dizermos, vou usar guandu. Qual? E assim, quando eu faço algumas referências, não estou fazendo propaganda de empresa, de órgão de pesquisa A ou B. São as referências que vão surgindo de cabeça aqui pela nossa experiência. A Embrapa melhorou um material que nós temos também no campus, que é chamado guandu mandarim. O mandarim, se vocês procurarem o histórico da Embrapa, ele veio para produzir em torno de 20 a 25 toneladas de matéria seca. Nós produzimos 22 para deixar bem ajeitado na média. Primeiro ano que nós colocamos no campus, nós produzimos 22 toneladas de matéria seca. Dessas 22 toneladas de matéria seca, com 2 e pouco de teor de N, ele tinha em torno de 1 tonelada de nitrogênio adicionado ao sistema. Agora nós estamos falando de sistema. Colocou um material desses, é uma bomba de nitrogênio, tá? Basicamente. Mas esse slide quando nós fomos convidados, já não foi tão no susto, né? A sorte que nós tínhamos ido no primeiro, não sei porquê, mas o Emerson gostou da nossa fala e nos convidou para ir no segundo evento que eles fizeram lá em Entre Rios. E aí eu chamo a atenção para isso. Sobre Lab Lab, que nós tínhamos visto, um nabo excelente. Sobre guandu, um nabo mais deficiente. Tudo que eu esperava era o inverso, porque o Lab Lab tinha adicionado algo em torno de uns 200, 250 quilos de N por hectare, e o guandu tinha adicionado em torno de 500, pela biomassa que estava lá, baseado nos dados que nós temos de avaliação, eu posso estimar isso. Por que sobre o Lab Lab está mais desenvolvido do que sobre o guandu? Isso responde à pergunta lá da Edileuza no chat. Quanto tempo para disponibilizar? Como o guandu era um material muito lenhoso, a proporção, deixa eu voltar lá para vocês entenderem do que eu estou falando, a proporção caule, folhas, se tornou muito alta, isso aqui é um taquaral com folha na ponta. Quando entramos na questão de decomposição, apesar de ter um alto teor de N, os organismos estão usando esse N dele mesmo para poder decompor os talos. Isso que o Emerson passou Triton em cima dessa área, né? Para dar conta de manejar isso aqui, o Emerson teve que passar Triton. Se tivéssemos somente rolado, eu boto rolo para rolar essa planta aí. Tivéssemos somente rolado, esse material fica 2 anos decompondo. Então, eu não consigo dizer qual o tempo se eu não sei exatamente qual é o estágio de manejo da planta. Nós tínhamos manejo em estágio lenhoso lá na URGS, o material, os troncos com 5, 6 centímetros de diâmetro, que a gente fazia o manejo deles a cada 2 anos, eles ficavam outros 2 a 3 anos para apodrecer. Nós estávamos largando tora no meio da lavoura, porque é um experimento de decomposição apenas. Então, depende de como nós trituramos, como que nós manejamos, como que nós trabalhamos esse material. Mas chama atenção aqui o efeito. Mas eu quero chamar a atenção mais deste efeito aqui. Lembra que eu falei no outro dia de que nabo não fixa nitrogênio? Aí nós colocamos nabo em cima de uma gramínea. Por mais que tenha um certo histórico de nitrogênio na área, a gramínea vai precisar de mais nitrogênio, os micro-organismos, melhor dizendo, vão precisar de mais nitrogênio para decompor essa palhada. Então, nós temos o mesmo material semeado no mesmo dia sobre diferentes plantas de cobertura antecessoras. É uma planta de cobertura altamente responsiva à deficiência de nitrogênio. Se chama nabo. Sobre Lab Lab, uma espécie que vocês enxergam. Sobre o capim-vassourinha, eu tive que botar um círculo na minha mão porque vocês não estão enxergando o pé de nabo ali. Ele não é a parcela que eu estou em cima. A parcela que eu estou em cima é a do guandu. É uma parcela mais longe. Olha o aspecto dessa parcela. Aqui está o nabo.
Vocês vão dizer assim, o professor está inventando. Não. Por isso eu chamei o Emerson para me ajudar a inventar aqui um pouco. Não é isso. Isso aqui é experiência com produtores, é discussão com produtores. É o que nós gostaríamos de fazer se estivéssemos a campo. Estamos tentando traduzir para cá essa experiência. Um nabo que vai produzir aí 6, 7 toneladas de palhada à esquerda. Um nabo que vai produzir umas 4, 5 à direita. E um nabo que não vai produzir. E aí vem aquela outra questão. Vocês estão enxergando a aveia com nabo, né, gente? Pois é. E nessa figura, cadê a aveia? Vocês estão enxergando a aveia? Ou aqui? Lembra que eu comentei de consórcios? O cuidado com relação à fertilidade, à dose e à companhia? Aqui o nabo sobrepujou isso, é lado a lado, na mesma área, semeado no mesmo dia. Eu estou frisando bastante isso porque, senão, vocês, em especial os produtores, podem chegar os técnicos da Gebana, que vão chegar lá e vão propor algo baseado na sua experiência de outro produtor, e naquele produtor vai dar diferente. Tá? Esse nabo aqui encontrou sobre o Lab alto nível de nitrogênio. Ele arrancou antes da aveia. Ele é mais eficiente. Ele é mais rápido. Ele fechou sobre a aveia. Sobre guandu, já dá para aparecer do lado esquerdo de mim, aliás, do lado direito, na imagem de vocês, aparece um pouquinho mais. E sobre capim, gramínea sobre gramínea, a gramínea, por incrível que pareça, gramínea sobre gramínea, a gramínea apareceu, porque ela está tentando sobreviver. E o nabo desapareceu. Ele, na ausência de nitrogênio, na competição específica, ele é muito ruim. Então, o produtor, às vezes, coloca nabo misturado com aveia numa terra de baixíssima fertilidade de nitrogênio. Só sobra aveia. É isso que está acontecendo aqui. Então, quando nós trabalhamos isso, nós temos que lembrar também que nós temos aspecto radicular, desenvolvimento de raízes, basicamente como processo. Agricultura orgânica, eu volto a insistir, nós temos que entender o processo. Nós temos que entender a planta. O Ingo que está respondendo aqui, o nabo forrageiro é bastante exigente em fertilidade. Sim, em especial nitrogênio. Por não ser leguminosa, ele é um excelente reciclador, mas ele recicla aquilo que tem. Então, não coloquem nabo em área que não tem um histórico prévio de melhoria das condições nitrogenadas. Senão, vai dar problema mesmo. Vocês vão perder semente. Tá? Aqui é a mesma área, aqui com o milheto, e aqui está algo que alguém questionou outro dia. O que é esse material aqui? O que é a imagem que está sendo projetada? Aqui estou eu. Tá? Só que o Aldiano, nosso companheiro, que tem nos auxiliado no avanço, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós corremos atrás daquilo que a parceria também nos indica, por isso nós queremos abrir para discussão. Só ali no caminho para Enéas, na frente do ferro velho, o cara tem sorgo gigante. Nós estávamos discutindo essa questão. Deu a caso que eu estava com o tripé no carro, a máquina fotográfica, eu não tive dúvida. Desviei 5 quilômetros e desci procurar onde que estava. Demorei um pouquinho, mas achei. E aí eu fiz uma foto, montei o tripé no meio da lavoura do produtor. Se eu chegasse, eu ia dizer, ó, pode me xingar à vontade, mas eu invadi mesmo. Tá? É em prol da pesquisa. E tirei uma foto, eu e o sorgo gigante. Eu tenho 1,78 m. Por isso ele é chamado sorgo gigante. 5 metros de altura, tal do sorgo boliviano, como o Márcio colocou aqui. 5 metros de altura, o pessoal tem utilizado como capineira para silagem, e nós temos discutido, ainda não colocamos experimento, porque esse ano a quantidade de semente que nós conseguimos não era suficiente para ou para uma coisa ou para outra, mas pretendemos colocar um experimento com ele. Esse material aqui, para aqueles que não conhecem, é um material que está abrindo Matopiba. Pessoal que está abrindo novas áreas, eu conversava com um colega nosso que é responsável técnico pela SLC Agrícola, uma das maiores empresas hoje em produção no Brasil, com várias fazendas, tem em torno de 400 mil hectares, e eles colocam que a área de cerradão que eles abrem primeiro ano é só sorgo gigante. Uma safra para produzir palha. Eles abrem a área e colocam sorgo gigante para produzir palha, preparando para entrar numa agricultura tradicional. Nós fazemos isso para entrar numa agricultura orgânica. Nós preparamos o solo em termos de quantidade de palhada para entrarmos numa agricultura orgânica.
ou já saímos produzindo soja, aquele que faz a conversão? Podemos dar uma pensadinha nisso e discutir depois. Tá? Se ele tem problema de rebrota, depende do manejo que eu fizer. Nós queremos testar ele em área. Eu não posso te responder ainda, porque eu, particularmente, não manejei ele. As respostas que eu tenho do pessoal é que, se manejado no ponto adequado, em condições intermediárias, como nós estamos, ele não vai rebrotar se manejar nessa época. Mas eu não vou manejar a área que nós temos, porque nós estamos utilizando ela neste formato. Tá? Ali está o meu carro, para vocês terem um poder de comparação. Tá? Esse material foi semeado em mês de novembro, nós tivemos um ano extremamente seco na região. Ele está em fase de floração, essa foto foi tirada semana passada. Nós semeamos ele intercalar com guandu arbóreo, que é o mandarim. Nós compramos especificamente a semente. Estou colocando o quê? Por que é o mandarim? Porque eu já trabalhei com mandarim e sei que ele é muito grande quando ele fica sozinho. E eu quero isso. Essa aqui é a nossa área de isolamento que está sendo feito na universidade. Deu problema com a questão da implantação, era uma passada de semeadora de sorgo intercalar com guandu, mas tivemos problema na emergência, depois tivemos alguns problemas, inclusive, na condução, mas ele está lá, está florescendo. Tá? Vamos dar uma olhada, ver se conseguimos produzir semente, se não der geada, para poder trabalhar como uma área de experimento, porque a semente dele ainda é muito cara, mas é um material fantástico, de maneira geral. Tá? E aí eu quero falar, já acelerando um pouquinho para nós fecharmos, da questão de produção de matéria seca. Eu falei vários números, mas nós temos uma unidade demonstrativa que estamos tocando há 10 anos, ela já teve diferentes combinações. Aqui nós pegamos média de 3 anos de semeadura, nós colocamos sempre ela no 15, ou mais próximo do dia 15. 15 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março. Para quê? Para nós entendermos o potencial do uso. Ah, alguém vai usar em 15 de novembro? Não. Isso eu mesmo digo. Mas por que eu avalio 15 de novembro? Porque eu, enquanto pesquisa, preciso entender essa cultura. Em 15 de novembro, nós pegamos o mesmo guandu arbóreo e o mesmo guandu anão, e eles produzem, na média, teve anos que produziram bem mais, teve anos secos, em torno de 15 toneladas de material. Por aquilo que parece, nós temos um número bem estranho do guandu anão, tá? Mas ocorre que nós colocamos um guandu anão e em competição por espaço e luz, e ele cresce 50% do guandu arbóreo. E tivemos problema também com o guandu arbóreo outros anos. Então, esse dado eu sempre coloco porque vocês vão questionar, eles deveriam ser mais diferentes, deveriam, mas eu não posso fugir dos dados que eu tenho. Tá? Mas eu quero chamar a atenção para esse círculo aqui. Os experimentos que nós adotamos são safrinha em mês de fevereiro, e mais para janeiro do que para fevereiro. Porque se nós formos mais para março, e tivemos um ano que a falta de chuva nos levou ao dia 10 de março, e eu já estava por não colocar o experimento, nós temos 10% do potencial total da cultura. Elas são espécies de verão. A época de plantio delas, na safrinha, está aqui, ó, safrinha mesmo. Janeiro, fevereiro, final de fevereiro como limite, já perdendo um pouco do potencial. Já mês de março, só se nós não tiver o que fazer com a área, mas eu já prefiro falar de plantas de inverno, já não estou mais falando delas. Elas perdem muito potencial. A média nossa é 10% do potencial produtivo, de maneira geral. E quanto nós temos obtido de fixação biológica? Esses são dados nossos. Produtividade do milho, que eu já vou apresentar, em torno de 9 toneladas. Quantidade de nitrogênio fixado pelo LabLab, sem N, 150. Com N, 186. Isso chamou a atenção do aluno, não conseguia entender o que estava acontecendo. Ocorre que o LabLab, mais do que o feijão de porco que está acima, que não acontece isso, o LabLab ele tem um pouco mais de dificuldade de associação. Nós trabalhamos todos sem adubo e sem inoculante. A fixação simbiótica com estirpes nativas do LabLab é ruim. Ele estava amarelo. Então, quando eu botei nitrogênio no milho, respondeu na planta de cobertura. Eu trago isso aqui porque a gente diz assim, tá, mas a planta de cobertura, ela é indiferente. Não, ela responde ao adubo colocado, seja cama de aviário, seja qual for, na cultura antecessora. E respondeu na produtividade do milho, obviamente, porque daí eu boto nitrogênio no milho. Mas eu quero chamar a atenção desse azulzinho aqui. Ela respondeu
Também a planta de cobertura leguminosa, adição de N. Especificamente, essa tem esse padrão de resposta. Tá? Taxa de decomposição, elas são diferentes. E elas são lentas. Veja que aos 120 dias depois do manejo, o milho foi semeado aqui em setembro, então a gente considera o ponto zero aqui. O milho já tinha pendoado e o milho estava em colheita, mas as plantas de cobertura estavam liberando nitrogênio e elas não fecharam o ciclo de decomposição. Elas decompuseram aqui em torno de 70% do N disponível para algumas espécies. 30% ficou para a planta de cobertura de inverno que fosse entrar depois. Tá? Aqui isso é de 2018, tá? Esse trabalho, o gráfico está bem primário, porque eu pedi para o aluno fazer ele essa semana, dos dados que estão sendo trabalhados numa tese. E o que acontece? Aqui ele botou acumulado, não é a curva de decomposição, é acumulado apenas, jamais linear. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. Tá? Nós temos aos 180 dias, continuamos tendo decomposição. O anterior tinha parado no 120. No trabalho agora com esse estudante, nós estamos indo a 240 para ver isso aqui, ó. Continuou liberando nitrogênio. Agora nós precisamos pensar em sistema. Uma planta está liberando, a outra já está entrando, duas plantas liberando, duas safras, entrou uma terceira, 3 safras. Onde que nós vamos chegar nessa questão? Vamos chegar nisso aqui. De novo, a mesma figura que nós utilizamos anteriormente. Teto do projeto era 6.000 quilos. Teto atingido, 9.000. Teto atingido pelas leguminosas, todos, a exceção do pousio, que aqui não tem planta de cobertura, nós temos uma testemunha, sem planta de cobertura, é só o milho. Todas as espécies chegaram muito próximas. Por quê? Porque elas colocam mais nitrogênio. Colocando mais nitrogênio, diferente lá das gramíneas, elas chegam perto do teto que nós esperávamos. Tá? Ali está a média de 4 anos, aqui está uma única safra. Nós pegamos a safra com mais produção, só para mostrar isso aqui. Ó. Nosso carro-chefe, hoje, na área experimental, se chama feijão de porco e labi-labi. Feijão de porco e labi-labi, 10 anos, aqui era dos dados do 8º ano, 10 anos sem ureia aplicada no experimento tradicional. Isso não é experimento orgânico. 10 anos, aquele experimento de culturas. Nós estamos produzindo em torno de 180 sacas de milho por hectare, sem usar ureia, há 10 anos. Então, o produtor pode produzir milho em agricultura orgânica? Sim. A Gebana recebe milho? Está aí trabalhando com essa discussão, né, Márcio? Precisa produtor que produza milho orgânico. Mas produzir milho orgânico é complicado, ele produz pouco. Nós não estamos produzindo pouco, não. Nós estamos produzindo 180 sacas de milho por hectare. Estamos produzindo em torno de 450 sacas de milho por alqueire, para quem trabalha com alqueire. E, mais do que isso, esse milho não se diferencia estatisticamente do milho com ureia. Por quê? Porque a leguminosa usada, feijão de porco e labi-labi, está adicionando em torno de 200 quilos de N por fixação biológica. E nós estamos colocando 180 quilos de N por via química. O que acontece? Os pretinhos aqui, o pousio, sem planta de cobertura, cheguei em 11.000. Mais até do que com as plantas de cobertura. Buenas. Então, se eu botar planta de cobertura, eu não devo botar ureia. Isso é já líquido. Ou diminuo a dose ou não aplico. Todos esses 400 quilos eu tenho um peso na consciência que as 4 toneladas de ureia que eu usei durante esses 10 anos nesse experimento, elas foram para o lençol freático. Elas não foram usadas pela cultura do milho, elas não responderam na cultura do milho. Tá? E o pousio inicial estava produzindo menos, está aumentando, significa que nós estamos construindo fertilidade com nitrogênio no pousio sem planta de cobertura. Nós estamos fazendo isso quando nós não usamos ureia. Mas nós estamos construindo a mesma fertilidade aqui. Então, teto de produção, média de produção está por aqui. E aí eu usei a mesma figura do outro dia para entender historicamente. O que acontece? As linhas pretas são com N, as linhas vermelhas são sem N.
Está o experimento com mais produtividade no lado com N? Sim, mesmo usando leguminosas de verão. Mas veja que aqui as coisas se embolaram, e aqui embaixo está o pousio. Elas se embolaram e nós podemos enxergar desse formato. As espécies leguminosas são diferentes entre si pelo seu diferente potencial de liberação. E aplicado nitrogênio em cima também. O pousio, obviamente, fica subindo também, mas perde. Isso aqui é um pousio com N, versus a média das plantas de cobertura mais. Então, quer dizer que a planta de cobertura ainda está dando um ganho além da ureia, mas é um ganho menor do que o ganho, desculpe, vou voltar aqui, do que o ganho que acontece aqui na ausência de nitrogênio. Mas é um ganho. Nós colocamos esse slide de diferentes rotações porque nós queremos chamar a atenção desta rotação aqui. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma rotação pensada para 7 anos. E essas rotações aqui incluem, por exemplo, Lab-Lab, Guandu, Milheto, Girassol, Canola. Então, essa é uma rotação que está lá nos livros para diferentes regiões do estado do Paraná, que tem a cara de uma agricultura orgânica. Por conta, justamente, isso aqui. Tem divisões de regiões, eu puxei para cá, tem. Mas é uma rotação que tem esse aspecto. E aí, se nós queremos acelerar a nossa conversão, eu trouxe lá do tradicional para cá, numa modificação. Se nós queremos acelerar essa nossa conversão, nós temos que usar sistemas mais agressivos do que este. Saindo de um convencional para um direto, a literatura nos diz que nós levamos 11 anos para obter os benefícios do plantio direto, saindo de uma agricultura convencional, preparo para uma agricultura de plantio direto, 11 anos se nós fazemos um sistema simplificado. Mas nós podemos diminuir esse tempo para 7 anos, ganhar 4 safras aqui, tá? Nós podemos trazer para 6 a 7 anos, se nós usarmos um sistema complexo. Agora, eu vou traduzir isso aqui para um produtor que trabalha em agricultura orgânica convencional. Ele está em agricultura convencional, embora seja preparando o solo, preparo do solo convencional, embora seja orgânico. Ele quer ir para plantio direto orgânico. Se ele for por este caminho, culturas comerciais, baixo input de palhada e assim por diante, daqui a 10 anos ele vai começar a dizer, bah, mas o PC estava certo, plantio direto orgânico é bom, ele produz mais do que o meu convencional. Para ele concordar conosco, com o Márcio e com os técnicos da Guebana, ele vai ter que entrar com sistemas mais complexos já. Ele vai obter os resultados mais cedo. Daqui a 5 anos, ele vai começar a dizer, mas pois não é que essa coisa funciona mesmo? Os técnicos da Guebana disseram que funcionava e funciona. Ah, por quê? Porque ele está colocando biodiversidade, ele está pensando no sistema. Ele está entrando com outras culturas, outros sistemas radiculares, e, a partir disso, ele está trabalhando de maneira diferenciada. Eu só gostaria de fechar a minha fala retomando o slide da apresentação. Eu deixei ele aqui, porque qual é o paradigma que nós temos que mudar? Tá? Qual é o paradigma que nós temos que mudar, basicamente? No slide anterior, para quem estava no outro dia, eu falei que nós tínhamos que mudar a mentalidade dessa sequência e chegar aqui. E tínhamos que mudar paradigmas. Mas qual paradigma? Nós temos que entender que numa área orgânica, e aqui a nossa área são as parcelas, vou voltar aqui que atropelei, numa área orgânica, nós temos que entender que, nessa área orgânica, nós temos que inserir plantas de cobertura como parte do sistema. Eu não trabalho com culturas comerciais exclusivamente no experimento do Michael que está aí. Nós trabalhamos uma única safra por enquanto, porque nós não dominamos a tecnologia da safrinha para grãos. Eu não domino em orgânico, nem a tecnologia geral. Safrinha, eu sei de cara que eu vou apanhar, eu vou perder safrinha por competição com invasoras. Então, eu estou trabalhando com a filosofia, que é o trabalho do Michael, que é o nosso doutorando. O projeto é de rotação de culturas, aqui está a rotação
proposta, essa é a sequência, o que nós viemos fazendo em cima daquelas parcelas. Nós temos 4 grandes rotações. O experimento é um bloco de rotação, mais outro bloco, desculpe, o bloco está nesse sentido, falando errado, tá? É um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, mas é uma rotação, 2 rotações, 3 rotações e 4 rotações. É assim que funciona o experimento. Então, o que acontece? Aqui nós trabalhamos esta ótica. Nós iniciamos com a aveia parelha na área, colocamos a cultura comercial, em azul aqui é o milho, nós usamos a cor para identificar, mas tivemos problema com o milho, com o manejo no primeiro ano. Perdemos o milho porque pegou um plantio antecipado, frio, chuvoso, e tivemos ataque de vaquinha, elasmos e companhia, e perdemos o milho no primeiro ano. Além de uma questão que eu acredito que tenha sido um problema com relação ao composto orgânico usado na linha. Em cima disso, nós dividimos e colocamos uma faixa de Junce, uma de Milheto, uma de Labilab e uma de Guandu. Isso nós fizemos para todas as parcelas, que é esta imagem que está aqui. São as faixas. Aqui está o Milheto, aqui está a Júncia, aqui está o Labilab, aqui está o Guandu, em termos de material. Essas que estão verdes ainda são algumas parcelas que não estavam semeadas ainda. Nós fizemos o acompanhamento com drone no dia do trabalho. Em cima dessa área, nós já trabalhamos uma lógica de rotação em cima do trabalho. Nós acabamos repetindo algumas questões, porque o primeiro ano era parelho, botamos aveia em cima de aveia, não é uma coisa desejada. Entre parênteses, aqui está, para aqueles que estão enxergando, ou a produtividade de grãos, quando é cultura comercial, ou a produção de biomassa, quando é espécie de plantas de cobertura. E aí nós trabalhamos essa questão, uma cultura na safrinha, então a gente chama de plantio de plantas de cobertura de verão e plantio de plantas de cobertura de inverno. Nós trabalhamos as duas no experimento orgânico. Primeiro nós colocamos as plantas de cobertura de verão, manejamos essas já colocando plantas de cobertura de inverno em cima delas. Colocamos soja, tivemos de novo problema com o milho, substituímos o milho por feijão, ficamos com duas rotações com feijão e 2 com soja. Épocas de plantio diferentes, aqui as linhas não acertam bem perfeitinho para poder caber aqui, mas são épocas de semeadores diferentes, produtividades diferentes, mas produtividades boas para o nosso padrão. Veja que nós estamos com produtividade de 60 sacas de soja por hectare. Não podemos nos assustar muito. Mais baixo aqui, nesta outra soja, teve dificuldade. Aqui nós tivemos produtividade de feijão boa, em torno de 40 sacas por hectare, já que nesse ano nós tivemos problema, foi um ano muito seco, tivemos problema com a produtividade, foi bem baixa. Estamos nesse momento onde? Nós estamos aqui, ó, nesta linha. Nós temos ainda uma parcela de Labilab, esperando a geada, ou o final do mês de maio, o que vier primeiro, nesse caso é o final de maio, não tem geada. Já estamos com consórcios, um mix comercial aqui da Raix, tem trabalhado em parceria conosco, já há um mês a campo, um outro mix da Raix há um mês a campo, e uma aveia de ciclo longo a campo também. O que virá depois? Um milho em cima desta área, que nós ainda vamos colocar plantas de cobertura agora, final de maio, começo de junho, para um milho um pouquinho mais tardio, um milho mais de outubro, versus um milho mais de cedo, de setembro, tá? E feijão e soja. Isso é uma rotação para 3 anos, está previsto nós voltarmos, porque isso aqui é o nosso carro-chefe, nós queremos forçar um pouco essas parcelas, está previsto nós voltarmos com este aqui de novo. Uma pequena alteração, nós estamos tirando como proposta o Guandu e colocando um outro mix na área. Mas, de maneira geral, isso é o que nós estamos fazendo. E fechando a nossa apresentação, tá? Para aqueles que quiserem nos visitar, nós temos uma rede experimental, temos um grupo de alunos bacana, tá? Ao qual nós agradecemos a participação, e temos um grupo de pesquisadores que trabalham conosco. Não somos somente nós. Casale e Laércio já falaram aí, Paulo Adame faz parte do grupo de pesquisa, Pedro é nosso parceiro de pesquisa. Nada é possível dentro de uma universidade se nós não tivermos parcerias para fazer resultados, basicamente, em termos de informação. Obrigado.